Olá, pessoal. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o trabalho de pesquisa, tá? O trabalho inicia em 9 de agosto. É um trabalho em que vocês vão desenvolver uma pesquisa para poder fazer a aplicação dos conceitos que estão sendo trabalhados na disciplina de análise exploratória de dados, esses conceitos de estatística. E esse trabalho ele inicia agora e ele vai até o final da nossa disciplina. Então, nesse tópico sobre esse trabalho de pesquisa, vocês têm algumas orientações aqui, tá? Já aqui nesse primeiro item, tem a orientação de dar uma lida no arquivo que está postado aqui abaixo com as orientações do trabalho. Depois tem mais algumas observações. Então, vamos direto para esse arquivo, ó. Então, vocês já têm disponíveis, né, algumas pastas, alguns arquivos, fórum, vídeo. Então, esse arquivo aqui é importante que vocês abram e façam a leitura dele com muita atenção. Então, aqui está sendo detalhado, tá? Aqui esse é um trabalho em grupo. É informado aqui o número de integrantes desse grupo, tá? Não é um trabalho para ser feito sozinho, nem em dupla. Trabalho de 3 a 4 participantes. E aqui tem as orientações de como vocês podem se encontrar, tá? Está sendo sugerido, então, para este trabalho, 3 temas. De que forma, né, que a pandemia da Covid-19 impactou os estudos. A outra possibilidade é o impacto na atividade física e a outra é o impacto nas compras pela internet. Esses 3 temas, eles já têm um questionário, né, elaborado pelos alunos de outras turmas. A elaboração de um questionário de um instrumento, a redação dos itens, não é um trabalho muito simples, é um trabalho que exige muita leitura, muita revisão de literatura, ou seja, ler muitos artigos sobre a temática, para poder, então, a partir das informações, né, conseguir construir esses questionários. Então, no sentido assim de evitar, né, todo esse trabalho nesse momento que nós estamos iniciando o curso, eu estou sugerindo essas 3 temáticas, porque nós já temos, então, aqui esses questionários construídos. O foco deste trabalho de pesquisa de vocês será aplicar esse questionário, né, pelo Google Forms, porque nós estamos num período de pandemia, de distanciamento social, então vocês vão compartilhar esse questionário na internet, e para as pessoas poderem responder, e depois vocês vão fazer todo o processo de análise, né, de organização desses resultados, e com um foco de como analisar e como organizar, utilizar, né, os conceitos da estatística que estão sendo trabalhados na disciplina, como a organização de tabelas, de gráficos e as medidas estatísticas, muito importante que tem que ter o cálculo das medidas estatísticas, média, mediana, desvio padrão, tá? E a interpretação destes resultados. Aqui eu vou colocando nesse arquivo das orientações, né? Já deixo bem claro, fique atento ao cronograma das atividades. Então, vocês têm que todas as semanas acessar o AVA, ver quais são as orientações, ficar atento aos e-mails, às mensagens, participar das webconferências para tirarem as suas dúvidas, né, sobre tanto essa atividade quanto as demais, porque nós vamos continuar vendo novos conceitos de estatística na disciplina, e esses conceitos vão sendo aos poucos, né, vocês vão incluindo neste trabalho. Então, aqui, ó, cada estudante, ó, de 9 a 13 de agosto, é a parte individual, porque esse trabalho ele vai ser avaliado tanto pela participação de vocês individualmente, de cada estudante, como vai ter momentos em que a avaliação vai ser do coletivo, vai ser uma avaliação do trabalho do grupo. Mas nessa parte inicial, cada estudante vai acessar o fórum, eu já vou retornar lá no AVA para mostrar o fórum, do tema que pretende investigar, tá? Neste fórum, cada estudante vai inserir as suas dúvidas temporárias e as suas certezas provisórias sobre o tema. Bom, eu quero estudar sobre atividade física, por exemplo, tá? Escolhi o tema atividade física.
Quais são as dúvidas que eu tenho sobre a atividade física durante a pandemia? Quais são as certezas que eu tenho? Por que dúvidas temporárias? Porque se é uma dúvida, esperamos que ao longo desse trabalho você consiga esclarecer essas dúvidas. Por isso que a gente chama de dúvidas temporárias. Por que certezas provisórias? Porque neste momento você pode ter, né, isto como uma certeza, mas ao longo da pesquisa você pode, né, descobrir que não é bem assim, ok? Não precisa colocar muitas dúvidas e muitas certezas, ok? Ao longo da pesquisa, esperamos, então, aqui estou explicando isso, eu vou pular. Neste mesmo fórum, tá, do tema lá que vocês escolheram, cada estudante vai inserir um artigo científico. Pode inserir o anexo, porque o fórum permite, né, que seja anexados arquivos, ou vocês podem colocar o link da página onde se encontra esse artigo. Mas, pessoal, é um artigo científico, não é uma notícia postada num jornal, tá? O jornal, como esses jornais da televisão, e que hoje em dia a gente tem também páginas desses jornais na internet, de alguma emissora de televisão. Não, não é isso. E não é notícia de blog, é artigo científico. Inclusive, eu coloco lá um videozinho no AVA de como pesquisar artigo científico, aquele artigo que foi publicado numa revista científica. Vocês podem utilizar, por exemplo, o Google Acadêmico, que lhe permite, né, fazer busca de artigos científicos. Vocês vão postar no fórum o link, tá? Ou o arquivo, e não é só postar, vocês vão escrever com as palavras de vocês lá no fórum por que que vocês consideram que esse artigo pode contribuir para pesquisar este tema escolhido por vocês. Isso tem que ser feito por cada estudante. E esse artigo vai auxiliar vocês depois a escrever a introdução do trabalho e a outra seção chamada revisão de literatura. Ao longo de todo o trabalho, eu volto a explicar cada etapa. A partir do interesse pelo tema, os estudantes podem ir conversando e articulando os grupos. Então, como é que eu vou me reunir com 3 ou 4 pessoas para organizar um grupo? Eu não conheço ninguém na turma. Por isso que cada estudante vai escolher um tema, vai entrar no fórum e vai colocar suas dúvidas, as suas certezas. Neste mesmo fórum, vai anexar o artigo, e assim vocês vão poder conhecer os outros colegas que escolheram o mesmo tema e vão poder, então, conversar, dialogar e começar a organizar esses grupos. Se você já tem um grupo com o qual você já trabalha, então o grupo pode conversar antes de acessar o fórum, decidirem juntos qual o tema que querem, aí cada integrante desse grupo entra no fórum e faz as suas contribuições lá. Essa parte da avaliação vai ser individual, ok? Bom, tem lá no tópico, vocês têm que preencher um documento um documento coletivo, tá? Que eu botei no Google Docs, em que vocês vão especificar quais são os integrantes do grupo, qual é o tema escolhido pelo grupo e qual o público-alvo da pesquisa, ou seja, qual é a minha população. Aqui nós vamos discutir também os conceitos de população e amostra. Ah, eu quero pesquisar o impacto dos estudos nos alunos da graduação do curso de biblioteconomia, ok? Bom, então vocês definiram a população. Como é que vocês vão ter acesso a essa população? Como é que vocês vão conseguir encaminhar esse questionário? Porque vocês vão ter que pegar as questões, né, do questionário já estão construídas, já estão disponíveis lá no fórum. Mas vocês vão ter que pegar essas questões do questionário e organizar lá no Google Forms esse questionário para poder enviar o link para as pessoas que vão participar da pesquisa, para os respondentes. Como vai ser o acesso de vocês aos estudantes, por exemplo, do curso de biblioteconomia? Ah, eu não conheço ninguém desse curso. Bom, pessoal, então vocês não fizeram uma boa escolha de população. Ah, eu quero entrevistar apenas alunos de graduação de 18 a 20 anos. Como é que vocês vão conseguir ter acesso a uma população tão específica assim? É muito, seria assim, vamos dizer uma palavra, indelicado a gente já divulgar
Ah, eu vou botar lá no Facebook, convidando as pessoas para participarem, né, para responderem o meu questionário. Aí que você vai dizer, ah, se você tiver de 18 a 20 anos e for de tal curso, então responda. Se vocês começarem a restringir demais, vai ser difícil você conseguir respondentes. Então, essa questão do público-alvo tem que ser muito bem pensada, ok? Nós não vamos conseguir, neste momento, fazer uma pesquisa em que a gente consiga, por exemplo, trabalhar com uma amostragem probabilística, em que todos os elementos daquela população vão ter a mesma possibilidade de pertencer à nossa amostra. Por conta dessa restrição, desse momento de pandemia, de nós termos que disponibilizar esse questionário nas redes sociais, ou numa lista de WhatsApp, ou lá no Facebook, ou mandar por e-mail, isso vai dificultar essa parte do nosso trabalho. Então, nós estamos conscientes disso, de que a nossa amostragem não vai ser probabilística, vai ser uma amostragem por conveniência e que precisamos, né, de escolher para a nossa pesquisa uma população que seja de fácil acesso, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem restringir o público-alvo de vocês. Por que que é importante que esse documento seja preenchido? Para evitar que mais de um grupo escolha o mesmo tema, porque os temas estão lá. Os temas estão lá, são 3 temas para uma turma que tem 60 alunos. Se são de 3 a 4 grupos, é óbvio que nós vamos ter mais de um grupo, né, pesquisando o mesmo tema. O que que nós precisamos cuidar? Né? Que o público-alvo de vocês não seja o mesmo. Por exemplo, qual é o impacto nos estudos dos alunos da licenciatura em matemática? Aí 3, 4 grupos escolhem, né, o mesmo público-alvo e os colegas de vocês vão ter que responder 3, 4 questionários? Não. Então, nós precisamos nos organizar para evitar que isso aconteça. Por isso que esse documento é um documento coletivo, que vocês vão preencher, e quando vocês forem preencher, já olhem o que os colegas que já preencheram colocaram. Se alguém já escolheu aquele público-alvo para aquela mesma temática, vocês vão ter que mudar, ok? Eu vou voltar no AVE e vou mostrar onde é que está esse arquivo. Depois de 16 a 20 de agosto, vai ter a construção e aplicação do questionário. Então, tem um videozinho lá, como construir, né, o questionário no Google Forms, que eu já vou mostrar. E aqui tem algumas informações. Ah, quantos respondentes, quantas respostas eu preciso ter no meu questionário? No mínimo 30. Então, não tem o número máximo, tá? Não fechem exatamente com 30, porque às vezes alguns questionários a gente tem que descartar, porque as pessoas deixam respostas em branco, não preenchem direito. Isso tudo eu vou depois discutir com vocês. Já vi que aqui tem uma palavrinha errada, depois eu arrumo. Então, aqui tem as outras orientações para, né, a sequência da semana de 16 a 20, que aí eu vou explicando, né, com mais detalhes nas próximas webconferências, se necessário eu faço outros vídeos, tá? Aqui eu estou explicando que o modelo final, como é que vocês vão entregar esse trabalho? Ele vai ser construído aos poucos. Vocês vão construindo esse trabalho aqui, ó, por exemplo, nesse período de 16 a 20, tem aqui, ó, o grupo escreve a introdução, a revisão de literatura e a metodologia do trabalho. Essa escrita é feita num modelo, já estou disponibilizando para vocês o documento do Word, tá? Que é inspirado no documento da nossa amostra universitária, da MPU, da FURG, que é a Amostra de Produção Universitária. Então, eu já estou usando esse mesmo modelo, e vocês já têm uma data para postar essa parte. Então, a introdução e a revisão de literatura vai ser construída com base nos artigos que os integrantes do grupo vão estar selecionando para discutir essa temática. E aqui vai seguindo, então, as datas e o que vocês vão fazer nesse período. Então, vocês leiam isso com calma, para depois poderem ir tirando dúvidas comigo ao longo das semanas. Aqui tem um exemplo, ó, de como apresentar os resultados, né, das questões quantitativas, que eu disse, vocês vão ter que calcular a média, a mediana. Aqui, por exemplo, eu coloquei valor mínimo, valor máximo. Botei como exemplo também quartil. Não precisa necessariamente ser estas medidas estatísticas, tá? Mas aqui eu estou dando alguns exemplos, ó, desvio padrão. E aqui é os itens do questionário. Isso aqui é um outro questionário que eu tinha, diferente, que eu coloquei aqui para vocês verem. Boto o item, lá como ele foi, né, na redação. Notem que são afirmações,
porque na escala Likert é uma escala de 1 a 7, em que o 1 significa discordo totalmente e o 7 concordo totalmente. Então, essa é a forma como vocês vão apresentar o resultado das questões quantitativas. E aqui vai seguindo, então, as datas, tá? Leiam com calma depois. E aqui no final eu faço um resumo do cronograma para facilitar, para que vocês possam, né, ir acompanhando e não se perderem. Aí, finalmente, lá de 14 e 21 de setembro, nós vamos definir, então, quais são os grupos que vão apresentar o trabalho para a turma no dia 14 e quais são os grupos que vão apresentar no dia 21. Tá? Mas a gente vai discutindo depois. Como vai ser a avaliação do trabalho? A parte individual, que é essa parte que vocês, cada estudante vai acessar o fórum, colocar suas dúvidas e certezas. Que vocês vão colocar o anexo lá do artigo e vão escrever um texto explicando a contribuição desse artigo para a pesquisa, para a temática escolhida, e a apresentação oral, porque todos os integrantes do grupo vão participar dessa apresentação oral. Tá? Essa parte do trabalho individual vale 2 pontos. A parte coletiva, e aqui quem avalia é a professora. A parte coletiva do trabalho, que é o trabalho escrito que vocês vão me entregar, a construção do questionário no Google Forms, a coleta dos dados, organizar as tabelas, os gráficos, calcular as medidas, essa parte mais as respostas aos questionamentos durante a apresentação oral, nessa conversa que a gente vai ter no dia da apresentação, isso vale 6 pontos. E os 2 pontos para fechar aqui, né, a nota do trabalho, vai ser pelos pares, ou seja, os colegas do grupo de vocês vão avaliar, né, então cada um avalia os integrantes do seu grupo em relação à participação e à colaboração no desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Tá? Então, vocês vão ser avaliados também pelos seus pares. E com isso, então, a gente fecha a nota deste trabalho. Esta nota vai ser levada em consideração, ela tanto vai compor a nota do primeiro bimestre, como também nós vamos utilizar essa nota para compor a nota do segundo bimestre, como está explicado lá no AVA. Então, vamos voltar aqui para o AVA, que vocês têm as orientações, né, que eu acabei de ler do cronograma. Aqui está o modelo, o trabalho que vocês vão me entregar é neste modelinho aqui, que já está com todas as sugestões. Vocês vão escolher um título para o trabalho de vocês. Aqui vocês vão colocar o nome de cada integrante do grupo e o e-mail. Esse documento aqui, então, é de 4 a 10 páginas, tá? Incluindo as referências. Depois vocês apaguem essa observação aqui. Lá no finalzinho, vocês vão escrever um resumo, agora não. Agora, a primeira parte, escrever uma introdução. Aqui eu deixo uma sugestão para vocês, né? Não ficarem se escrevendo demais, tá, pessoal? É de 2 a 3 parágrafos. Ó, aqui eu já tenho um parágrafo, então seriam de 2 a 3 parágrafos mais ou menos desse tamanho. A revisão de literatura também, a minha sugestão é de 3 a 4 parágrafos. Essa revisão de literatura é citando os artigos que vocês estão lendo, de acordo com as normas da BNT. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre como citar, depois a gente vai conversando. A gente não pode copiar nada de outro trabalho na íntegra. Toda cópia que a gente faz de outro trabalho, a gente tem que colocar, né, em destaque, indicar o nome da pessoa, o ano da publicação e a página, porque senão isso é plágio, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Escrevam com as palavras de vocês, isso aqui eu vou explicando nas próximas webconferências, nos próximos vídeos também. E na metodologia também, em torno de 2 parágrafos, ok? Em que vocês vão explicar como é que foi feita, né, a pesquisa. A discussão dos dados, que é onde vocês vão apresentar os gráficos, as tabelas, as medidas e vão explicar, né, estes resultados. Então, aqui eu já deixo algumas sugestões, ó, como é que eu coloco um gráfico, a gente chama de figura, como é que eu coloco uma tabela, como é que eu boto um quadro, ó, então eu já trouxe alguns exemplos aqui. E, por fim, as conclusões, mas vocês vão fazendo isso por partes, tá? E vão postando lá no AVA. Então, aqui eu já tenho, ó, poste aqui o texto da introdução, revisão de literatura e metodologia. Depois, ao longo, né, das semanas, eu vou abrindo as outros
as outras postagens. Por enquanto, isso daqui ainda não está aparecendo para vocês, eu vou arrumando as datas ali também. Bom, eu escolhi meu tema, tá? Então, eu já escolhi que eu quero pesquisar sobre os estudos em tempos de pandemia. Se é esse meu tema, eu só vou entrar neste fórum, eu não vou acessar os outros, porque os outros são temas diferentes. Ah, eu quero pesquisar sobre as compras na internet, então eu vou entrar só neste fórum aqui. Então, supondo que é este o tema aqui, né? Lá o aluno escolheu. Ele vai acessar esse fórum para poder colocar, então, as dúvidas e as certezas. Aqui tem as observações sobre o fórum, tá? Leia com atenção. E aqui diz assim, ó, acessar aqui o questionário sobre o tema deste fórum. Quem escolheu o tema das compras na internet vai acessar o seu questionário aqui. Tá? Aqui é um documento do Word com as questões. Vocês vão ter que organizar isso tudo lá dentro do Google Forms, tem que preencher isso daqui com o nome, né, do curso, o nome da disciplina de vocês, tem que arrumar esse texto. Esse é o texto que vocês colocam lá no início. E aí vocês vão dividindo por blocos, né? Tem um bloco que é perfil do consumidor, o que está em verde é só lembrete para vocês, tá? Só observações para ajudar vocês na hora de construir. A idade vocês vão deixar em aberto, vocês vão selecionar lá no Google Forms resposta curta. Sexo é múltipla, tem que selecionar múltipla escolha, porque é masculino e feminino, ou prefiro não declarar. Não vai ter esses parênteses aqui, tá? Depois vocês olhando lá no Google Forms, vocês vão ver como é que ele vai organizando. E aí vai ter a parte que das questões, aqui já é um outro bloco, tá? E vocês separam lá no Google Forms para um outro bloco. Então, durante a pandemia, reticências. Por que reticências? Porque para não ter que ficar repetindo, né? Bota só lá no título inicial durante a pandemia, reticências, aí coloca essa observação, atribua uma nota de 1 a 7. Aqui eu explico, ó, como é que vocês fazem isso. Tem que selecionar a opção lá de resposta escala linear. E aí vocês colocam colocam o que significa 1, escolhe o 7, né? E aí explica. E aí aqui, cada uma dessas linhas aqui é uma afirmação, ó. Para cada uma delas é uma questão diferente que vocês vão estar organizando lá no Google Forms. Aqui pode ser um outro bloco após a pandemia e aqui só tem duas afirmações para as pessoas respondentes darem as notas. Então, quem escolher a questão das compras pela internet é esse o questionário aqui. Onde é que eu vou encontrar o questionário do meu tema? Dentro do próprio fórum, tá? Do tema de compras na internet. Aqui vocês vão colocando, então, as certezas e as dúvidas que vocês têm e vão anexando o arquivo do artigo discutindo, ressaltando que não é notícias postadas em site, não é notícia de blog, nem de jornais, tá? Da mídia. É artigo científico. Ah, mas eu não sei procurar artigo científico, professora, eu nunca fiz isso. Então, aqui, vamos ver. Vídeo de como pesquisar artigos científicos no Google Acadêmico, ok? Então, como é que eu faço? Vou aqui, em vez de mostrar o vídeo, né? Ó, Google Acadêmico, que eu já costumo pesquisar, tá aqui, ó, Google Acadêmico. Então, o que eu vou botar aqui? Atividade, ó, já fiz uma busca, atividade física na pandemia da Covid-19. E aqui, então, vocês vão encontrar os artigos que já foram publicados. Ó, Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Influência do distanciamento social no nível de atividade física durante a pandemia da Covid-19. Isso aqui é um artigo, está aqui o nome dos autores. E aqui está o PDF do artigo. Vocês clicando aqui, vai abrir o artigo que vocês podem ler para depois lá explicar, tá? Por que que vocês entendem que esse artigo vai contribuir. Aqui tem outro, ó, prática de atividade física em meio à pandemia da Covid-19. Estudo de base populacional em cidades do sul do Brasil. Ó, uma cidade aqui da região sul. Aí está aqui o artigo, aqui no caso já abriu, ó. Já abriu aqui o artigo. Tá? Então, o que vocês não podem fazer? Vocês não podem selecionar uma parte aqui e ir lá e colocar no trabalho de vocês, tal e qual está aqui. Isso aqui tudo a gente vai discutindo depois, como é que se faz essas citações, tá? Então, vocês precisam ler as orientações,
Depois, quando for começar a fazer a escrita, usar esse modelo. O vídeo, não sabe pesquisar no Google Acadêmico, tem um vídeo aqui explicando, como eu mostrei agora há pouco, né? Aqui está o fórum dos 3 temas, e aqui já deixei disponível para vocês postarem, e depois esses outros eu vou explicando com o passar, né, das semanas aí, ok? Então, aqui que está o trabalho de pesquisa, é esse espaço que eu vou colocar todas as informações necessárias para esse trabalho. Qualquer dúvida, enviem mensagem.